Eu sou o Toby Cotrim para o canal Zangão Blues. Mais uma vez indo para o trabalho, sem muito tempo de fazer aqueles vídeos mais dentro do meu estúdio, né, do Zangão Blues. Mas aqui estamos. Não posso deixar vocês sem os meus comentários, né? Porque eu acredito que eu consigo refletir, né, como um espelho a dor do brasileiro, a indignação do brasileiro pela falta de escrúpulos, sabe, da nossa política. זהירות, רכב נעצר בשולי הכביש בהמשך הדרך. Da nossa política brasileira, né? De certos elementos que não deveriam atuar politicamente, como ministros do STF, mas eles o fazem. E quando eu escuto um ministro dizendo que não permitirá, né, que empresas das Big Techs, né, promovam o discurso de ódio. Se nós olharmos para trás, nós temos que ver que a grande causa de tudo isso não foi debelada. A grande causa de tudo isso não foi nem regulamentada. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo, extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro. Fingindo que acreditam na democracia, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras. Hoje quem diz defender a democracia e que faz esses atos de autoritarismo ou que os defende são pessoas hipócritas, demagogas, que não são a favor da democracia de verdade. Fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. A minoria que manda? Que minoria é essa? Essa aí? A minoria? Ou essa? Porque essa é a maioria que ficou em segundo lugar nas eleições. A minoria privilegiada manda? Mas quem está no poder, ministro? O primeiro lugar, que é a maioria, ou o segundo lugar, que é a real minoria petista esquerda amparada pelo judiciário que foi eleita, assumindo então o primeiro lugar. De que minoria o senhor está falando? Da minoria que fraudou as eleições por saber que não eram e não são a maioria? O senhor fala de democracia, mas o senhor comanda atos antidemocráticos, anticonstitucionais. O senhor rasgou a Constituição. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa a liberdade que eles defendem. A liberdade de extirpar qualquer diferença. A liberdade de comandar e mandar dos demais sem qualquer restrição. Quanto ao discurso de ódio, estamos loucos ou Vossa Excelência é tudo isso de que acusa a direita. Calar as redes sociais é o maior ato de fascismo e perseguir, prender, ser o instituto de vingança, de punição exagerada, perseguição por serem criticados ou até mesmo ofendidos. Isto, senhor ministro, é bem parecido com o nazismo, pois quem não é do clubinho, quem não se deita com os senhores, é gente inferior. É assim que se trata os inferiores, certo, ministro? E é esse hoje o desafio. O desafio no Brasil e o desafio no mundo. O desafio de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, o desafio de regulamentar, responsabilizar. Pelo resto do mundo nós não podemos falar,
Mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas, dolosa, ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Eu tenho vontade de perguntar, de fazer uma pergunta direta para o ministro Alexandre de Moraes, mas que ele responda sem autoritarismo, né? Não pela força, sabe? É como um soldado que vem para o seu general, né? E faz uma pergunta importante e pede para o general tirar as estrelas naquele momento, né? E ser uma pessoa. Eu não sei se o Alexandre de Moraes consegue ser uma pessoa, né, sem essa armadura da força e do poder que ele tem, que ele veste, né? Então, minha pergunta é o seguinte, senhor ministro Alexandre de Moraes, ou, melhor dizendo, cidadão Alexandre de Moraes, se é que você é capaz de, por um momento, ser um cidadão e falar de forma não autoritária, sabe, de forma normal, sabe, né, e responder num tom de voz mais civilizado, sabe, sem usar o tom de voz da força, do poder, né, do poder judiciário, sabe? É o seguinte, o que impede o seu ódio? Qual é o organismo que pode impedir o seu ódio ao Daniel Silveira, ao Bolsonaro, aos bolsonaristas, ao direito das pessoas, sim, seguirem uma ideologia bolsonarista, de direita, né? Assim como há pessoas que seguem o Lula, que é um cara que mente, que tem narrativas, que usa, né, de uma dialética distorcida, não é mesmo? Sabe, ele usa os argumentos do vendedor de óleo de cobra, sabe? Aquela coisa toda, faz aquele show, né? Com, inclusive, né, comentários sexistas, né? O homem se apaixona mais pela amante do que pela própria esposa, etc. Inclusive, né, o que é? Então, porque aconteceu lá em 2006, né, que depredaram, né, o Congresso Nacional, houve inclusive feridos, né, o que não houve no 8 de janeiro, né? Mas o que é? Porque foi no passado, o que agora é agora, o que é no passado é passado, não há precedentes, não é isso? Bom, enfim, senhor Alexandre de Moraes, eu gostaria que o senhor me respondesse qual é o mecanismo que nós temos hoje contra o ódio do STF e do senhor contra a direita e contra a direita bolsonarista. Por quê? Porque o senhor não deu o indulto legalmente aplicado pelo Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, ao ex-deputado Daniel Silveira? Por que essa perseguição política? Ou não é uma perseguição? Ou é tudo muito baseado dentro da lei? Uma outra pergunta, senhor Alexandre de Moraes. Não estaria o senhor indo contra a Constituição naquilo que tange à liberdade de expressão? Os artigos estão aí escritos, eu não preciso nem repetir, o senhor sabe melhor do que eu. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da Constituição. Aonde é que na Constituição o senhor pode impedir que as pessoas falem? E quanto a fake news? As manchetes não são fake news? O que é que decide o que é um fake news e o que não é? Explica para o povo brasileiro por que o senhor odeia tanto, né? E como é que isso pode ser amenizado? Talvez uma consulta a psicólogos, psiquiatras, sabe? Se o senhor é religioso, talvez um bate-papo com Deus, ou sei lá, ou com quem quer que seja, entendeu? Bom, é isso, senhor Alexandre de Moraes. E veja só o que está acontecendo. A incerteza e o ódio judicial, jurídico, a falta de liberdade de expressão, a falta de segurança judicial é tão grande que os investidores estrangeiros não querem mais investir no Brasil. E os próprios investidores brasileiros estão tirando seus investimentos do Brasil. Será que não é hora de parar de destruir o Brasil? Isso é tudo que eu tinha para dizer. Muito obrigado, até a próxima ferroada, ou até as próximas perguntas. Por favor, me responda, senhor Alexandre de Moraes.
Música